A Dilma Vana Rousseff nasceu no dia 14 de dezembro de 1947, em Belo Horizonte, Minas Gerais, filha do imigrante búlgaro Pedro Rousseff e da professora Dilma Jane da Silva. Iniciou seus estudos no Colégio Nossa Senhora de Sion e depois no Colégio Estadual Central, onde começou sua militância política contra a ditadura militar aos 16 anos. No cargo, promoveu reformas importantes no setor energético, criou o programa Luz para Todos e presidiu o Conselho da Petrobras. Dilma se destacou nacionalmente e mais tarde tornou-se a primeira mulher presidente do Brasil. Após ser libertada, ela se mudou para Porto Alegre e se formou em economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhou na Fundação de Economia e Estatística. Participou da campanha pela anistia e ajudou a fundar o PDT. Ocupou cargos políticos no Rio Grande do Sul como secretária da Fazenda e secretária da Energia, Minas e Comunicação. A Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil. Ela governou de 2011 a 2016, no período democrático depois da ditadura militar. Os pontos principais foram os programas sociais, que deu a continuidade e ampliou o Bolsa Família, criou a Minha Casa Minha Vida e o ProUni cresceu. Na economia, no começo do país, ele cresceu, mas depois ele entrou em crise, com a inflação e o desemprego aumentado. Os direitos. Ela investiu em programas de inclusão, que foi a educação técnica, e universidades federais. Um dos grandes eventos foi que no governo dela, o Brasil sediou a Copa do Mundo de 2014 e ele se preparou para as Olimpíadas de 2016. A crise política foi que sofreu muitos protestos em 2013 e perdeu no apoio do Congresso em 2016. Ela foi afastada do cargo num processo de impeachment. E é isso. Concluindo, a presidência de Dilma Rousseff marcou a história do Brasil por ter sido a primeira mulher no cargo. Ela deixou avanços sociais, mas também enfrentou uma grande crise econômica e política que levou ao seu impeachment. Além disso, a crise política e a perda de apoio político foram agravados por denúncias de corrupção, como a Operação Lava Jato, e a acusação de que o governo teria manobrado para a compra de votos e garantir a aprovação de medidas de Congresso. Taxa de juros elevada. Para combater a inflação, o Banco Central, sob pressão do governo, aumentou a taxa de juros, Selic, o que encareceu o crédito e prejudicou o investimento e o consumo. Crise política e perda de apoio. O governo enfrentou uma forte crise de confiança, perdendo apoio do Congresso e da sociedade, em grande parte devido a denúncias de corrupção. É um cenário de instabilidade política, acusações de corrupção. As investigações da Operação Lava Jato revelaram esquemas de corrupção estatais como a Petrobras que mancharam a imagem do governo e contribuiu para o processo de impeachment. Para que o processo do impeachment seja instaurado e aceito no Congresso, é preciso que o denunciante apresente indícios mínimos de que o presidente tenha cometido um crime de responsabilidade. No caso da ex-presidenta Dilma Rousseff, a principal acusação contra ela foi a prática das pedaladas fiscais. Mas afinal, o que são as pedaladas fiscais, o que é o impeachment e o que tudo isso tem a ver com a presidente Dilma? No direito brasileiro, os crimes de responsabilidade são autos de autoridades que atentam contra a Constituição Federal. A Lei nº 1079 regula o crime de responsabilidade cometido por presidente da República, ministros do STF e secretários estaduais e governadores. Portanto, o crime de responsabilidade não é um crime que leva à prisão ou leva à multa, mas político, como a perda de cargo, mais conhecido como impeachment. Em 12 de maio de 2016, 2 anos antes do seu término de seu segundo mandato, a presidenta Dilma Rousseff foi afastada da função de chefe de Estado, em decorrência da aprovação de acusação por crime de responsabilidade. Trata-se de denúncia por Hélio Pereira, Miguel Júnior e Janaína Pascoal, em desfavor da presidente da República, Dilma Vana Rousseff. A cobertura do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um dos momentos mais importantes da minha carreira como jornalista, né? Para acompanhar de perto a votação do Senado, que definiria o afastamento da então presidente. Já tinha passado aquele processo na Câmara e a gente avaliou na época que tinha sido um erro não enviar um profissional. Então, para reparar isso, eu fui enviado na cobertura para o Senado. E foram três dias bastante intensos. Primeiro, para um profissional que está
no meio de toda a imprensa brasileira e até de imprensa internacional, que tinha bastante. E então, tipo, meu papel era trazer muito como é que estava a posição dos nossos 3 senadores na época, o Dário Berger, o Dalírio Beber e o Paulo Bauer, sobre aquele momento histórico. Os 3 votaram a favor do impeachment. E no primeiro dia tinha o momento em que Dilma Rousseff foi ao Senado se defender, né? Fazer sua defesa, ser ouvida pelos senadores, responder as perguntas dos senadores. E foram 8 horas de fala, e eu acompanhei, tive que mandar texto, tudo. E aquilo criou uma ideia de que talvez houvesse alguma mudança de voto, alguma coisa. Mas no dia seguinte tudo voltou ao normal. Tinha uma questão sobre quem ia comandar a sessão, tinha um processo judicial que eu não lembro bem, tentaram botar o vice-presidente do Senado para comandar a sessão, mas no final foi tudo como mandava a praxe. E aí a gente teve aquele momento e eu fiquei lá, eu lembro que cada senador tinha 15 minutos para falar e todos falaram, e eu lembro que eu já estava o dia inteiro na terça-feira, avançando para quarta-feira, se não me engano bem, se me lembro bem. E aí voltei para lá, voltei às 7, ainda tinha discurso do senador. E logo em seguida, 7 e pouco, rapidamente foi feita a votação. E houve a votação suficiente para Dilma ser afastada da presidência, para a abertura do processo de impeachment, né, que seria confirmado alguns meses depois. Naquele momento, alguém disse que tu tem que ir para o Planalto, porque a Dilma vai fazer sua última manifestação como presidente. E aí, que era o primeiro secretário do Senado, tinha que levar a comunicação. E aí, eu muito rapidamente, a gente teve que ver ali questão de credenciamento, como é que eu fazia para entrar no Palácio do Planalto. Foi uma correria, e no final deu certo. E eu presenciei essa parte, esse momento histórico, que foi o discurso de Dilma Rousseff, Palácio Planalto muito cheio, a sala onde ela fez o pronunciamento, abarrotada, lideranças do PT, jornalistas do Brasil inteiro, de fora também, dando um tom bastante solene para aquele momento, se dizendo vítima de um golpe. Mas são coberturas que marcam a vida da gente, especialmente quem trabalha no jornalismo político, esse privilégio que é ver de perto a história acontecendo, e eu me senti naquele momento vendo a história acontecendo, tanto no julgamento no Senado, as falas. Eu lembro que eu fiquei muito atento à fala do Fernando Collor, porque o Fernando Collor já tinha passado por um impeachment e também, então eu estava muito curioso para ver como é que o Collor se portaria, como é que ele discursaria. E ele fez um resgate histórico, fez um texto, um discurso bastante interessante. Tá, mas você sabe me dizer qual foi o impacto do Lava Jato no governo da Dilma Rousseff? A Operação Lava Jato, que começou em 2014, revelou esquemas de corrupção envolvendo políticos, empresários e grandes empresas, como a Petrobras. Embora a Dilma não tenha sido diretamente implicada, o escândalo afetou gravemente a imagem de seu governo. Muitos de seus aliados políticos, como o atual presidente Lula e figuras do PT, foram investigados ou presos, o que enfraqueceu a base de apoio de Dilma e aumentou a crise política. E o que a Dilma fez para acabar com a crise de 2008? E o que aconteceu com o Brasil por conta disso? A Dilma tentou economizar, girar mais apostando no aumento do consumo e no crédito. Ela investiu em programas como o PAC. O que é PAC? Programa de Aceleração no Crescimento. No começo, isso ajudou o país a continuar crescendo. Mas depois vieram os problemas. A inflação subiu, a dívida do governo aumentou e muita gente começou a criticar essas decisões. O que foi o golpe que a Dilma falou após o seu impeachment? O impeachment ele é um processo muito mais político do que técnico. Ocorreu um acordão entre várias cabeças em Brasília para derrubar a ex-presidenta Dilma. De ponto de vista jurídico, não há o que se debater, até porque a Dilma ela foi inocentada pelo TRF um pouco tempo depois. Ou seja, a justiça entendeu que a Dilma ela não pedalou e os políticos entenderam que ela pedalou e quiseram derrubar ela. Você poderia nos informar como que a Dilma está hoje em dia? Eu sei que hoje em dia ela está participando, né? Ela está na presidência, né, do Banco do BRICS, que é aquele bloco econômico que está basicamente tentando ali contrapor a hegemonia dos Estados Unidos, né, no momento. Então ela está sim num cargo de muita importância, e ele mostra o quanto, né, ela é alguém que acaba sendo importante para os brasileiros muitas vezes, mesmo sendo, como posso dizer, desvalorizada pelo povo.
ela ainda assim é uma pessoa que tenta fazer ali o nosso poder nacional prosperar, entende? Então, ela acabou trazendo mesmo esse reconhecimento para o nosso país, porque apesar que o BRICS foi ali um bloco formado pelo Brasil e seus aliados, ainda assim, num contexto internacional, é um destaque muito grande você ter uma brasileira, mulher, né, primeira presidenta do país, como a liderança no sentido econômico dessa parte, né? Tanto que a formação dela é economia, ela é uma economista. E o pessoal geralmente achava que ela fazia aquelas contas lá de cabeça, fazia errado e tudo mais. E aqui vai um detalhe, tipo, a conta que ela fez lá, que o pessoal virou um meme na época, o pessoal falou, nossa, ela fez a conta errada, não sei o que, ela fez a conta certa. Até porque ela é uma economista, ela sabe fazer conta, né, gente, pelo amor de Deus. O que a Dilma representa e representou naquela época sobre ela ser mulher na política para outras políticas e tanto para outras mulheres em si? Bom, acho que ela representa ali um grande empoderamento, né, para as mulheres, e é uma conquista muito grande, porque você vai ver alguns anos atrás, menos de 100 anos atrás, as mulheres não poderiam nem votar. Então, tipo, foi um progresso muito grande. Ainda assim tem que rolar mais algumas coisas, obviamente, porque o mundo não é perfeito, mas foi um passo muito grande. Eu, obviamente, não estou no meu lugar de fala, porque eu não sou uma mulher, mas eu devo imaginar o quanto que para uma mulher que estava assistindo aquela época, por exemplo, ela subindo na subidinha do Palácio do Planalto, o quanto aquilo foi significativo e provavelmente memorável, porque, porra, ali você deve pensar, né, tipo, pô, nossa, eu consigo fazer tudo. E ela foi, né, a primeira presidenta do Brasil em todos esses 200 anos de independência que a gente tem e alguns menos ali de república.